Espero que todos estejam bem e com saúde e vamos dar início a mais um vídeo buscando descomplicar o direito empresarial. Nesse vídeo em específico, vamos dar sequência ao nosso estudo que já estamos realizando já desde vídeos anteriores a respeito da desconsideração. No vídeo anterior, nós tratamos especificamente da desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, focando no artigo 50 do Código Civil e a sua alteração realizada com a Lei 13.874, que é a Lei de Liberdade Econômica. Agora, neste vídeo, nós vamos focar a desconsideração da personalidade jurídica no direito processual civil e no direito processual do trabalho, ok? Inicialmente aqui, vamos falar a respeito da desconsideração da personalidade jurídica no direito processual civil. E tem algumas situações gerais para nós tratarmos a respeito disso. A primeira situação é a seguinte, é que houve uma alteração no que diz respeito à processualística da desconsideração da personalidade jurídica a partir do advento do novo Código de Processo Civil, Código de Processo Civil de 2015. Na verdade, não uma modificação, mas uma criação, tendo em vista que antes o direito processual civil não falava nada a respeito disso. Mas o que acontece? Mas, de qualquer forma, houve uma modificação procedimental, porque mesmo sem regulamentação, existia uma prática processual adotada que, com o advento do Código de Processo Civil, passou a ser utilizado de uma maneira diferente. Como é que era isso? O que era o seguinte, é que a desconsideração da personalidade jurídica ante a uma falta de regulamentação, na maior parte das vezes, a maior mesmo, significativamente, se deixava lá para o processo de execução, para se processar e se julgar a desconsideração da personalidade jurídica. Ok? Muito pouca jurisprudência, muito pouco julgado no sentido de julgar e processar a desconsideração da personalidade jurídica fora do processo de execução. Ora, estava emergindo um entendimento que essa prática seria inconstitucional. Por quê? Porque afrontava os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que, como se sabe, o processo de execução ele está após o trânsito em julgado, e aí não deixava defesa para o processado lá no processo de execução, que tinha à sua disposição apenas os embargos de terceiro. Ora, os embargos de terceiro, segundo esse entendimento, conforme esse entendimento, não seria apropriado para repelir essa desconsideração da personalidade jurídica proposta apenas após uma execução frustrada, e esse devedor acabava sendo condenado sem o devido processo legal. Ok? No que diz respeito ao direito processual do trabalho, adotava-se o mesmo procedimento, como nós vamos falar mais para frente. Ocorre que, com o Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, criou-se uma regra. E que regra é essa? É a regra que consta lá no artigo 133 a 137, que nós vamos ver já a seguir, que criou um incidente processual. Ok? Dando uma solução para a controvérsia, porque aqueles que anteriormente questionavam essa prática do processamento da desconsideração da personalidade jurídica apenas no processo de execução, diziam que deveria ser processada no processo de conhecimento, e aí com prejuízo de tempo processual e tudo mais. Ora, com o advento do Código de Processo Civil e a criação desse incidente processual, une-se, podemos dizer, o útil ao agradável. Por quê? Porque se a desconsideração for proposta lá no processo de execução, suspende o processo de execução, como a gente vai ver, e vai haver o trâmite desse incidente processual, ou mesmo no processo de conhecimento, como a gente vai ver já já.
falei agora há pouco, o Código de Processo Civil de 2015, a Lei 13.105 de 2015, inovou, criando um incidente processual para se processar, para se julgar e processar a desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente processual está lá nos artigos 133 a 137 do referido Código de Processo Civil, que nós vamos ver agora. Então vejamos lá. Artigo 133 diz o seguinte: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Então, quem tem que pedir é a parte ou o Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Vejam que essa situação está idêntica ao que está lá no artigo 50 do Código Civil, ou seja, direito material e direito processual se encaixam nessa situação, o que significa dizer que, a exemplo do previsto lá no artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica não pode ser decidida pelo juiz de ofício. O artigo 133 tem parágrafos. O parágrafo primeiro diz o seguinte: o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos vistos em lei. Então, remete ao direito material, como acabamos de verificar. Parágrafo 2º diz: aplica-se ao disposto nesse capítulo a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica inversa da personalidade jurídica. Ocorre que a desconsideração da personalidade jurídica nos moldes do artigo 50 do Código Civil até a vigência da Lei 13.874, a Lei de Liberdade Econômica, que reformulou esse artigo 50, não falava, até então, não falava de desconsideração inversa. Então, com o advento do Código de Processo Civil, começou a se falar, lá no Código de Processo Civil se fala de desconsideração inversa. Ora, agora, como nós vimos no vídeo anterior, a desconsideração inversa está mencionada no artigo 50 do Código Civil. Artigo 134. 134 diz que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo, de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Então, todas as fases do processo, desde o processo de conhecimento e lá na execução, seja essa execução por meio do cumprimento de sentença, que é o nome mais adequado, né? E a execução fundada em título extrajudicial, ou seja, se pode requerer um incidente de desconsideração da personalidade jurídica e vai ocorrer o que nós veremos aqui. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas, porque se instaura um novo processo. Parágrafo 2º, dispensa-se a instauração de incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Ora, o que acontece? Para se processar a desconsideração da personalidade jurídica, agora é necessário um incidente processual, a menos que lá na petição inicial, dando início ao processo de conhecimento, o autor do pedido já requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Então, nessa hipótese, já lá no início, já vai ser citada a pessoa jurídica por meio do seu representante legal. Aí, obviamente, é dispensável o incidente de desconsideração. No parágrafo 3º do artigo 173, diz uma coisa importante, que a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese obviamente, do parágrafo 2º. Então, requerida a desconsideração, né, no incidente processual, o processo principal ele será suspenso. Vejamos lá naquela discussão anterior sobre a inconstitucionalidade na desconsideração promovida lá dentro do processo de execução. Ora, com o incidente de desconsideração, suspende aquela execução, neste exemplo, né, e vai se processar o incidente processual com a ampla defesa.
sendo acolhida a desconsideração, inclui-se no polo passivo da relação processual, lá na execução ou no cumprimento de sentença, aquele sócio que se pretende atingir e segue a execução. O mesmo lá no processo de conhecimento, quando não for incluída a pessoa jurídica desde o início. Disse aqui, salvo se for ter incluído desde o início, então não há suspensão do processo. Parágrafo 4º do artigo 134 diz que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse caso aqui, se faz referência ao artigo 50 do Código Civil, que os requisitos em lei é o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, como nós vimos no vídeo anterior. O artigo 185 diz que, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Então, aquele sócio ou a pessoa jurídica, em caso de desconsideração inversa, serão citados, chamados ao processo e terão prazo de 15 dias para requerer as provas cabíveis. O artigo 136 diz que, concluída a instauração, se necessária, o incidente será resolvido em decisão interlocutória. Então, o juiz proferirá uma decisão interlocutória, acolhendo então ou não essa desconsideração. E o artigo parágrafo único, 186, tem um parágrafo único, diz que se a decisão for proferida por relator, ou seja, lá no tribunal, cabe agravo interno da decisão. E o artigo 187 diz que, acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens havida em fraude, a execução será ineficaz em relação ao requerente, ok? Então, esse é o disposto no Código de Processo Civil no que se diz respeito ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, um tema extremamente importante, uma inovação extremamente importante e veio a representar um progresso bastante importante nessa conturbada discussão a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. Vamos tratar agora, então, da aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho. Ocorre que a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica lá no processo trabalhista ocorria de uma forma bastante simples, né? Por quê? Porque, via de regra, isso a farta jurisprudência demonstra que se permitia que apenas lá no processo de execução, após uma execução frustrada em face da pessoa jurídica devedora daquele crédito trabalhista, que se simplesmente indicava bens sob a alegação de estar aplicando a desconsideração da personalidade jurídica e já era decidido num simples despacho lá no processo de execução. Mais ainda, a gente encontra em jurisprudências fundamentando essa prática com base no artigo 50 do Código Civil, vejam só, sem a observância dos pressupostos que nós vimos contidos lá no artigo 50 do Código Civil, que são o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, muitas vezes citando o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e sem explicitar quais dos inúmeros pontos contidos lá no critérios contidos lá no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, como a gente acabou de ver, mas em alguns vídeos anteriores, ou seja, uma situação completamente, desculpe, na minha opinião, estapafúrdia, porque não tinha fundamento, e decisão tem que ter fundamento. Costumo dizer aos meus alunos que, assim como nós advogados, temos que fundamentar muito bem as nossas petições para poder dali pedir, o juiz também tem que fundamentar para poder decidir, porque se a decisão não tiver uma relação com os fundamentos, ela deve ser nula.
Então, tem que ter fundamento. Ocorre que, conforme já expusemos em vídeos anteriores, o que se pratica lá na Justiça do Trabalho não é desconsideração da personalidade jurídica, nunca foi, porque não está em sintonia com os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica, mas sim, como nós estamos sustentando aqui no nosso estudo, responsabilização objetiva de sócios ou administradores, né? Ok? Mas aí veio o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ok? E aí como é que faz? Porque antes do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, iria se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, e aí como a CLT não dá conta de todo o Código de Processo Civil, aplica-se, aliás, do processo do trabalho, aplica-se subsidiariamente o quê? O processo comum, que é o Código de Processo Civil. Antes era o Código de 73, ia lá no Código de 73, não dizia nada a respeito de desconsideração, então faz daquele jeito mesmo, lá no processo de execução, fundamentando daquele jeito mesmo e vamos embora. Ocorre que com o Código de 2015, vamos dar uma olhadinha lá o que tem. Tem o que? Um incidente. Então tem que aplicar o incidente, ora bolas, né? Tem ou não tem? Claro que tem, não dá para inventar, mas aí veio enunciado jurisprudência dizendo que não se aplica o incidente à Justiça do Trabalho. Opa, perigoso. Muito embora eu acredito que sim, que o incidente é incompatível com a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque o que se faz lá não é desconsideração. Porque para suspender, conforme nós vimos na leitura do Código de Processo Civil, suspender o processo trabalhista para se instruir um incidente processual, para quê? Para provar o quê? O incidente processual nasceu para se encaixar com os critérios do artigo 50 do Código Civil, para provar algo objetivo, que são os critérios para desconsideração da personalidade jurídica, que são o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Por isso se suspende o processo. Ora, na Justiça do Trabalho vai se parar, se suspender o processo para provar o que lá no incidente? Absolutamente nada, porque não precisa provar nada para poder responsabilizar sócio administrador pela obrigação trabalhista devida pela pessoa jurídica. Ocorre que veio a Lei 13.467 de 2017, chamada Lei da Reforma Trabalhista, e disse o seguinte, lá em 2017, né, no artigo 855-A, diz o seguinte: aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil. Bom, o entendimento que se aplica ou se não aplica o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho caiu por terra, porque agora a própria CLT diz que tem que aplicar, dando inclusive a data da lei, artigo 133 a 137. Agora sim, tem que aplicar. Porém, no meu entendimento, tem que se aplicar desde que se continue chamando o que se fazem lá de desconsideração da personalidade jurídica, o que eu discordo. Não é desconsideração da personalidade jurídica, e sim responsabilidade pessoal de sócios ou administradores. Aqui cabe eu fazer a propaganda do meu vídeo que está no Prelo lá, meu livro que está no Prelo lá na editora, que o tema é justamente a inaplicabilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas ações trabalhistas. Por que eu sustento isso? Sustento isso porque justamente o que se faz na Justiça do Trabalho não é desconsideração da personalidade jurídica, e uma vez não sendo desconsideração, não deve se aplicar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ok? E com isso, nós terminamos
este vídeo e deixamos mais um vídeo para concluir o assunto da desconsideração da personalidade jurídica. No próximo vídeo nós vamos falar do fim das teorias maior e menor e da desconsideração inversa e da desconsideração entre as sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, ok? Então, até o próximo vídeo.